Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E pessoal, hoje a gente vai trazer um teste de comparação entre resina e filamento. Esse teste é algo que eu sempre quis fazer quando eu tivesse a oportunidade, né, e hoje eu tenho, de ter uma máquina tanto de resina quanto de filamento. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer esse teste, né? Eu sei já a qualidade da resina, eu sei já a qualidade do filamento, eu sei o objetivo do filamento e eu sei o objetivo da resina. E esse vídeo é algo que não para falar que a resina é melhor ou pior que o filamento, ou que o filamento é melhor ou pior que a resina, mas para fins de comparação para quem quer comprar uma e outra. Então, o objetivo desse vídeo é comparar para quem está em dúvida de qual impressora comprar. Esse vídeo aqui é algo que eu tô gravando porque lá atrás eu tinha essa dúvida também. Porque eu procurava na internet, né, vídeos de impressão de filamento, eu procurava vídeos de impressão de resina, e sempre vídeos separados. Não tinha um vídeo específico mostrando o mesmo material, as impressoras, depois o resultado um do lado do outro. Pelo menos eu, quando procurava, eu nunca achei. E aí eu tinha que ver um vídeo de um Superman, por exemplo, na resina, e tentar achar o mesmo Superman no filamento para ver a comparação em dois vídeos diferentes. Eu nunca vi a comparação dos mesmos arquivos no mesmo vídeo, em proporções diferentes e etc. Então esse é o objetivo desse vídeo aqui. Então vamos lá. Eu peguei aqui no Telegram, né, nos grupos lá que eu tenho, eu peguei aqui esse gatinho aqui que eu acho que é de Dungeons and Dragons ou outros jogos de RPG aí que eu acabei esquecendo o nome, né? Acredito que não é Dungeons and Dragons, tá? Que é D&D, né? Que esse modelo aqui eu acredito que não é, não. Mas enfim, eu achei esse modelo aqui bem legal, bem bonito. E ele tem bastante detalhe, né? Então esse é o objetivo de fazer a comparação. Porque a resina, ela tem essa fama, né? De conseguir capturar bem os detalhes da peça. E isso acaba faltando um pouco no filamento. Então eu peguei um modelo um pouquinho mais detalhado pra gente fazer a comparação dele. Então aqui, por exemplo, é uma peça que vai ter um tamanho mais ou menos, né? Como são miniaturas de RPG, muitas pessoas, elas, né, os jogadores e tal, eles gostam de fazer essas peças, né, pra jogar os jogos deles ou até pra vender e tal. Então muita gente pensa, pô, eu jogo Dungeons and Dragons, eu jogo jogos de RPG, tabuleiros e tal de mesa, e eu queria fazer uma peça e tal pra eu jogar, pra ser meu personagem, etc, os vilão ali, bababá. E aí eu vou comprar uma impressora, eu compro de filamento, eu compro de resina, o que eu compro? E muita gente indica, né, comprar sempre quando é nesse quesito, comprar de resina. Mas aqui a gente vai fazer a prova real. Então como são miniaturas, essa daqui é o tamanho real da peça, tá? Do arquivo, que tem aí aproximadamente uns 3 centímetros, tá? É bem, bem pequeno. E olha só o nível de detalhe que ele tem na roupa, tá? Olha o nível de detalhe que ele tem na roupa e em geral em si, né? É um gato, aparentemente um gatinho, muito da hora, um gato mago aí, né? E aí aqui é ele, com os seus 3 centímetros. Aqui tem a base dele, né? E aqui eu aumentei eles 50% a mais, tá? Pra ter a mesma peça um pouquinho maior. Aí, ó. 50% a mais. Então aqui é 100%, aqui é 150%. Então aqui deve estar com uns, sei lá, 5 centímetros, não sei, por aí. E aí aqui eu resolvi também trazer um Pokémon, né? Cara, qual que é o nome dele? Acabou fugindo o nome agora do nome dele, mas ele é bem famoso, né? É aquele que carrega o casco na cabeça ali, né? O crânio na cabeça da mãe dele, se eu não me engano. E por que eu resolvi trazer essa peça? Primeiramente, porque é uma peça maior, né? Então não adianta a gente trazer peças super detalhadas pra fazer a comparação de resina e filamento, porque, cara, no final a gente sabe que a resina vai se sair melhor, entendeu? Em peças muito detalhadas, principalmente nesse nível aqui. E aí eu pego e faço só essa comparação e pronto. Ah, não, a resina é melhor, fechou, tchau. Não é esse o objetivo do vídeo, né? A gente quer comparar com outras coisas. Então eu resolvi trazer aqui um Charizard, Charizard não, desculpa. Esse Pokémon aqui que eu acabei esquecendo o nome. Começa com Q, se eu não me engano, tá? É alguma coisa assim. Mas, pô, me fugiu o nome dele. Mas ele já é um pouquinho maior, ó, a comparação dele, né? A comparação já é um pouquinho maior comparado a esses outros aqui. E ele também já é uma peça mais lisa, né? Ele não tem tanto detalhe, ó. Embaixo ele é reto, né? E aí ele é uma peça já um pouquinho mais lisa, um pouquinho mais fácil. Então a gente quer ver como que vai se sair no filamento e como isso daqui vai se sair na resina. Show de bola? Outra coisa que a gente vai comparar também é a questão do material, valor e tempo utilizado. Então vamos lá. Já orientei elas, tá? Essa peça aqui, cara, até vou fazer aqui agora, eu posso fazer ela vazada também. Como vai ser uma peça de teste, eu não vou usar pra nada, né? Até eu posso dar pra alguém depois aqui que eu ver esse Pokémon aqui, que é só de teste, eu não vou pintar nem nada do tipo. A gente vai fazer um furinho aqui, vamos fazer ele vazado, né? Porque a resina tá cara. Vou fazer um furo aqui embaixo dele, show de bola, aplicar. Show. Deixa eu vir aqui, excluir isso daqui. Show de bola. Opa, ficou um negocinho aqui no ossinho dele. Vamos furar isso daqui também. Fazer um furinho aqui. Muito grande, né? Acho que de umzinho tá bom. Aí, ó, tá ótimo. Depois a gente fecha esse furo aqui. Deixa eu selecionar aqui, excluir. Beleza, show de bola. Vamos criar os suportes, né? Suporte automático.
aplicar. Boa, aplicou os suportes aí, ó. E aí agora, a gente vem aqui em fatia, aplicar. Vamos fatiar aqui essa peça. Enquanto vai fatiando, eu vou abrir aqui o Bambu Studio. Então, qual que vai ser, né? Quais são as duas impressoras que a gente vai usar hoje? É a Saturn 3 Ultra, né, resina, e a Bambolab A1 Mini, tá? Que é filamento. Então, aqui já tá os mesmos arquivos, nas mesmas proporções, orientados já, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em fatia, ele já vai gerar aí o suporte pra gente, o valor e quantas horas vai demorar para fazer esses arquivos aqui, né? Então vamos lá, 75%, 80%. Vamos ver se a nossa impressão de filamento já foi, de resina já foi? Já foi, ó. Então vamos lá, pessoal, ó. Volume. Lembrando que isso daqui é um valor aproximado, tá? Na resina, a minha resina aqui nessa configuração, eu botei ela no valor de R$150, tá? Então olha lá, volume que vai ser utilizado para fazer essas peças aqui, 50 ml, tá? 50 ml. O valor, R$8 para fazer essa peça. E o tempo, 3 horas. 3 horas vai demorar para fazer todas essas peças aqui, com um gasto de 50 ml e um valor de R$8. Show? Enquanto isso, já carregou aqui. No filamento, olha o tempo que vai demorar. 2 horas e 33 minutos. Vai usar um filamento total de 32 gramas, né? Porque no filamento é em quilo e a gente gasta em grama. Na resina é em litros e a gente gasta em ml. Então olha lá, vai demorar 2 horas e 33 minutos. Vai gastar 32 gramas, né? E o custo de R$4, porque o filamento que eu uso, eu pago 70. É praticamente metade do preço da resina, né? A resina é o dobro do valor do filamento. Então olha lá como é que vai se sair. Cara, isso aqui, cara, vou falar pra vocês que já olhando aqui, não vai ficar muito legal, tá? Mas vamos fazer. Então tá lá. Eu aqui, né, no filamento aqui no Bambu Studio, eu vou colocar depois aqui a minha impressora, vou tacar pra minha impressora. É Cubone, né? Eu acho que eu vi ali. Cubone é o nome desse Pokémon. Lembrei, eu falei que começava com Cu. E aí depois a gente vai tacar aqui também na nossa impressão de resina. E assim que terminar, eu lavar tudo certinho, fazer o processo, eu volto com vocês. Show? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente voltou em outro dia aí. A gente deixou as impressões fazendo, né, durante a madrugada. Acordamos e retiramos aí a impressora, né, a impressão de filamento da impressora de filamento e aí da impressão de resina também. Esse vídeo aí é um vídeo gravado que vocês estão vendo, então eu tô narrando por cima, porém vamos lá pessoal. Primeiramente eu tô mostrando o primeiro teste para vocês do gatinho mago de 2 centímetros, né? E aí agora a gente vai pro gatinho mago de 2 centímetros também, só que de resina. O passado foi de filamento e agora esse daí é o de resina. Lembrando que em nenhum deles, tá, eu fiz acabamento. Então eu tirei da impressora, de filamento, né, já sai pronto, e de resina eu só lavei e depois eu curei a peça, tá? Então vocês conseguem ver aí o nível de detalhamento, pessoal, de uma peça de 2 centímetros, principalmente para quem pensa em fazer miniaturas, né, para jogar RPG ou coisas do tipo. A gente consegue aí ver uma comparação bem boa entre o filamento e a resina, tá? O filamento ele fica com essas barbinhas ali, né, durante a impressão. O bom é passar um isqueirinho para tirar, só que como é uma peça tão pequenininha, às vezes se eu passasse ia tirar a qualidade dela e ia acabar entortando. Então eu acabei que não fiz isso, como eu falei, eu não dei acabamento nenhum em nenhuma peça. E aí vocês conseguem ver uma comparação, primeiramente em peças de 2 centímetros, tá? Que são miniaturas, né? Independente se é personagem ou não. Agora a gente vai pegar uma pecinha que é um pouquinho maior, né? Que é aquela que eu aumentei 50% a mais. Começando pela de resina. Como acaba ficando já um pouquinho maior, essa já tá aí com uns 4 centímetros mais ou menos. A gente já consegue ver o nível de detalhamento da peça. Então olha só que legal. Ali, né, na parte do cinto, onde eu estou mostrando para vocês agora, a gente já consegue ver ali um acabamento, né, uma parte mais elevadinha. Ele já começa a ter um detalhe maior, não que o de 2 centímetros não tenha. Também tá bem legal, bem detalhado.
mas esse daí já sendo um pouquinho maior, ele já tem mais detalhes ainda, né? Então esse daí, o primeiro é de resina, e o próximo que eu vou mostrar, que é o mesmo, né, a mesma impressão, vai ser o de filamento, que eu vou mostrar agora para vocês. O que é o erro também do filamento, né, pessoal? Como vocês podem ver, a impressão de filamento ela tá faltando algumas partes, né? Por exemplo, o cajado dele, a parte de trás ali vocês vão ver que está faltando a cola. Por que acontece isso? Na impressão de filamento, quando tu coloca o suporte basicamente é um plástico, né? É um PLA ali, um plástico. E quando tu vai tirar, muitas vezes tu quebra essas peças, tá? Então acaba que não sai perfeitamente a peça, ela acaba quebrando, acaba torcendo, saindo fora, e a gente acaba perdendo algumas regiões da peça. E isso já não acontece na impressão de resina, tá? Falando então, pessoal, agora enquanto vocês vão vendo aí né, o vídeo de fundo, espero que vocês estejam gostando aí da comparação entre resina e filamento. Vamos começar falando um pouquinho aí, né, da comparação entre os dois. Iniciando pelo detalhamento, tá? Para mim, o detalhamento da impressão de resina é muito superior, tá? Não tem como comparar, né? Vocês estão vendo aí o resultado real, mostrando agora um pouco da base também. Então, para mim, não tem comparação o detalhamento que a resina consegue chegar, tá? Lembrando que na impressão de filamento a gente está usando a Bambu Lab A1 Mini, e na impressão de resina a gente está usando a Saturn 3 Ultra, tá? Não vou falar aqui de marcas de resina e filamento, porque isso não condiz com a qualidade do material, e questão de valores também já foi passado anteriormente, né? Quanto que gasta em resina, quanto que gasta em filamento. Tudo, a questão de detalhamento sempre vai da configuração que tu coloca nas tuas máquinas. Show de bola? Então, detalhamento, né? Para mim aí 5 estrelas para resina, e eu botaria umas 2 estrelas para o filamento, tá? Falando de resistência agora, dependendo de como tu faz a tua peça de resina, né? Se ela vai ser vazada ou não, a impressão de filamento ela acaba ganhando, tá? Então tudo vai depender também da configuração que tu vai colocar na tua resina e na configuração que tu coloca no teu filamento. Então aqui eu daria um empate para as duas, porque tudo vai depender da configuração. Então eu daria aí 5 estrelas para a resina e 5 estrelas para o filamento em questão de resistência, tá bom? Show de bola. As duas para mim acaba acatando muito bem, acaba sendo forte, tudo vai depender da configuração que tu vai fazer em cada impressão. Então as duas aqui empataram. Agora, tamanho máximo também de mesa de impressão, isso vai variar muito, tá? Falando um pouco. Por exemplo, a mesa de impressão da minha Bambu Lab A1 Mini, que já é considerado pequena, é maior do que a mesa da minha Saturn 3 Ultra. A única coisa que a Saturn 3 Ultra ganha de tamanho é de altura, tá? Que a Saturn 3 Ultra, se eu não me engano, tem 22 centímetros de altura, enquanto a Bambu Lab A1 Mini, que é pequenininha, tem 18. Então ela perde por poucos centímetros. Agora, em questão de profundidade e largura, a Saturn 3, a Bambu Lab A1 Mini ganha, porque ela tem 18 centímetros de largura e 18 centímetros de profundidade. Como vocês estão vendo aí no Cubone, agora eu estou mostrando as marcas de impressão que a impressora de resina, a impressora de filamento, ela deixa. Enquanto a impressora de resina, olha só como sai liso. Falando um pouco agora também da questão do acabamento, pessoal. O acabamento da impressão de filamento, para mim, é excelente, tá? Pode ver aí que a impressão de resina, ela sai basicamente perfeita já da impressora, sem ter que dar muito acabamento. Então aqui eu daria aí umas 4 estrelas para resina, enquanto para o filamento, né, bem configuradinho ali, eu dou uma nota de 2 ou 3, tá? Então para mim, acabamento de resina é excelente e o acabamento de filamento é um médio, tá? Custo por peça. O custo por peça, como vocês viram anteriormente, na resina é bem mais alto, tá? A resina acaba sendo bem mais cara do que o filamento, chega a ser o dobro, muitas vezes o triplo. Então, para mim, o custo por peça em resina é alto, enquanto o custo por peça em filamento é baixo. Então aqui, né, dependendo do valor, o filamento acaba ganhando.
Falando um pouco agora sobre a facilidade de uso, eu daria aí que a impressão de resina, ela tem uma facilidade de uso médio e até difícil, tá? Enquanto a impressão de filamento, eu daria aí um fácil para ela. Por quê? A gente joga no software, coloca para imprimir, a impressão fica pronta e aí já fechou. É isso, eu não tenho que fazer mais nada com a impressão. Enquanto a impressão de resina, eu tenho que pegar ela, tirar da impressora, limpar, colocar na washing cure, lavar a peça, sendo com água, né, se a tua resina for lavável em água, ou com álcool isopropílico ou algum álcool aí mineral, né? Então a gente tem que fazer toda essa parte de lavagem com luvas, né, usando EPI, toda a segurança possível. Faz uma sujeirada, querendo ou não, né? Porque pinga álcool no chão, pinga resina no chão, tem toda essa parte aí de dificuldade, né? Enquanto isso a gente não vê no filamento. Então, facilidade de uso para resina, médio, difícil, enquanto filamento, super fácil, tá? Pós-processamento também, a gente pode falar aí que na resina é obrigatório o pós-processamento, porque tu tem que lavar e depois curar a peça. Se tu tiver uma washing cure aí, né, que é 2 em 1, ou uma wash depois, e outra uma cure só, né, tu vai ter essas duas máquinas aí, então tu tem que comprar elas. Caso tu não queira comprar, tu pode usar uma vasilha aí para lavar tuas peças, né, com álcool ou água, ou o que seja, e depois também colocar para curar no sol, entendeu? Mas querendo ou não, se tu quiser ter umas máquinas, né, tu vai ter que fazer mais um investimento aí. E falando também um pouco sobre a questão do filamento, né, o pós-processamento, eu diria que é opcional, porque aí acaba vindo a questão da lixa, né, de lixar a peça, dar aquele acabamento, então vai muito de pessoa para pessoa querer ou não fazer o pós-processamento. Então eu diria que é opcional o pós-processamento no filamento. Enquanto na resina é obrigatório tu lavar e curar a peça, senão ela vai rachar, né? Então vamos lá. O que eu poderia, né, concluir com isso daqui que eu falei para vocês? Eu posso dizer que a resina então é melhor, que o filamento então é melhor, ou que qual é melhor? Eu diria que, cara, depende. Tudo vai depender do teu uso e do que tu vai querer fazer com a tua impressão e com os resultados que tu quer obter. Então, como eu falei em tudo aqui, cara, detalhamento vai de resina, resistência, as duas empatam, tamanho, cara, vai depender da tua impressora, acabamento, a resina ganha, o filamento não fica tão atrás assim, né? Ele tá ali um médio, quem sabe um pouquinho mais abaixo e tal. Agora, enquanto, né, a resina ela é excelente realmente, né? O custo por peça, a resina é mais alto, o filamento é mais barato, a facilidade de uso, a resina demanda mais tempo ali de pós-processamento, o filamento já não. Então tudo vai depender das tuas peças. Como vocês viram no Cubone lá que eu mostrei para vocês, como é uma peça um pouquinho maior, a resina já não fica, o filamento já não fica tão atrás, ele consegue alcançar um resultado legalzinho ali, né? Se é uma peça um pouquinho maior e mais lisa, que não tem tanto detalhe, o filamento não fica tão atrás, entendeu? Agora, eu quero pegar a qualidade máxima de uma peça, vai de resina. Agora, por exemplo, assim, eu quero fazer utensílios para o banheiro, eu quero fazer utensílios para a cozinha, para o meu quarto, coisas mais práticas. Isso tu já não faz com resina, tu faz com filamento. Então tudo vai depender do teu objetivo. Tu quer fazer action figure? Vai de resina. Tu quer fazer coisa para tua casa, coisa mais prática, isso e aquilo? Vai de filamento. Depende do teu objetivo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. É nóis, valeu e falou!